Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Com apenas um print, Bolsonaro expõe mensagens vazadas de juiz auxiliar de Moraes e destrói narrativas. É isso mesmo. Em sua conta no X, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou o print. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse o juiz auxiliar. O juiz em questão é Marco Antônio Vargas, que atuava na equipe de Alexandre de Moraes no TSE. O print em questão mostra um trecho das mensagens vazadas entre auxiliares de Moraes, um deles justamente Vargas. As narrativas estão prontas. Pelo visto, o relatório da Polícia Federal contra Bolsonaro também já estava. Desumano. Está mais do que claro que o sistema vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro neste caso. Querem prendê-lo de qualquer forma. Estamos vendo aqui, presidente. O senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com o general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre Moraes. É uma piada. Os novos fatos para justificar as prisões teriam vindo de uma recuperação de dados de arquivos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele prestou 2 depoimentos nessa semana, um deles diretamente para o ministro Alexandre de Moraes. Consta, vamos lá, né? Eu até escrevi para a Gazeta do Povo, hoje saiu a coluna, o golpe já foi dado, né? Então o golpe verdadeiro, desse golpe verdadeiro ninguém fala, né? E quem fala normalmente sofre algum tipo de represália. Então agora no quadro de humor a gente vai ter muito material para dar risada, mas são, de novo, né, Consta, tragicômica. A gente ri para não chorar, né? Porque realmente a situação no Brasil hoje qualquer pessoa minimamente atenta e séria está em desespero, né? Com a sensação de impotência diante de tanto descalabro de quem realmente deu um golpe. Nada disso é crível e cada hora tentam uma coisa, né? O grande truque aqui, Lacombe, eu queria começar daí, né? O grande truque aqui, porque o Estadão participa disso, a Veja, o Globo, né, a Folha, o grande truque consiste em chamar de golpe aquilo que provavelmente aconteceu, que era uma discussão dentro das 4 linhas de uma interpretação do artigo 142, que um jurista do peso do Ives Gandra Martins, que estava lá na promulgação da Constituição, já deu sua opinião também nessa linha. Então, basta lembrar que são os mesmos que repetem o tempo todo a expressão manifestação golpista. Ora, se a gente sabe que manifestar, protestar, pedir ajuda a Deus, a quem quer que seja, para o comunista não voltar à cena do crime, como diria o seu vice, né? Isso não tem nada de golpe? Então é evidente que esses mesmos chamando de atos golpistas, reunião golpista, tentativa de golpe, a gente, fica na defensiva sabendo que não é nada disso. E realmente não é. De tudo que o Bolsonaro já foi acusado, né, vacina, imóveis, joias, o mais crível é importunar a baleia. Talvez seja ali o crime mais palpável e concreto, né, dele. Tá tudo ridículo demais, tanto que eles têm que fazer teatro da Globo, virou BBB News, né, e depois tira do ar, porque todo mundo viu o quão patético é isso. Eles não estão conseguindo emplacar as narrativas. E isso está levando a turma do consórcio no poder ao desespero. É tudo surreal demais. Falaram de veneno, falaram de enforcamento e falaram de prisão do Alexandre de Moraes, tudo ao mesmo tempo.
né? É óbvio que alguns deviam estar monitorando o Alexandre de Moraes, porque se fosse levar adiante alguma coisa de estado de sítio, que a Dilma, por exemplo, já sondou o general Vilas Boas na época do impeachment, isso teria que ter uma estratégia para fazer. Então, isso daí é você pular para monitorar e espionar o Alexandre de Moraes para matá-lo, só falta dizer que ia puxá-lo pelos cabelos, arrancar os cabelos dele. Então, é tudo muito ridículo. E basta ler a peça jurídica, poucos jornalistas fizeram isso, né? E ver a fragilidade do ponto de vista jurídico. Em primeiro lugar, óbvio, né, o Alexandre de Moraes, citando ele mesmo na terceira pessoa 44 vezes, virou uma mistura de Pelé com Deus, né, uma trindade, e fala dele mesmo na terceira pessoa, só que ele não é rei, ele acha que é rei, né, do Brasil, e ele tampouco é Deus, né? Não é o Deus da democracia. Então é apenas um caso de, na melhor das hipóteses, esquizofrenia, e na mais provável delas, um caso óbvio de um juiz suspeito. Você não pode julgar o caso que você é a principal vítima. Como é que ele convoca o Mauro Cid para o pau de arara da era moderna, né? Porque a imprensa mesmo colocou notinha, abandona a idolatria ao Bolsonaro ou 20 anos de prisão. Nesse nível, né? Pau de arara, como diz o próprio líder da oposição, o senador Rogério Marinho. E como é que vai fazer o quê? Uma acariação com o cara que ele estaria participando de um complô para matar? Isso é surreal demais, mas o Gilmar Mendes diz que nada para ver aqui, né? Tudo normal, não tem problema o Alexandre de Moraes fazer isso. Mas vários outros problemas, né? Na peça de ficção. Por exemplo, a palavra possivelmente, que se repete ad nauseam. Possivelmente fariam isso. Eles estavam tendo uma reunião e falando que iam monitorar para possivelmente fazer aquilo. Isso não tem nada a ver com direito, gente. Isso está no campo da ficção e nós estamos aí no Minority Report. Né? Os crimes do que seriam cometidos e lá os profetas da Polícia Federal estão dizendo para o Alexandre de Moraes o que ia acontecer. Por que o Bolsonaro ia esperar sair do governo para dar um golpe? Não é mais fácil usar a máquina, o comando das Forças Armadas quando ele tinha as pessoas que ele indicou, né? Ele bota aqueles que o Lula indicou, sai do governo e aí vai dar um golpe com estilingue, bolinha de gude e batom, porque tá tudo ligado. É tudo o mesmo contexto, para usar a palavra que o Alexandre de Moraes usou. É tudo contexto. O que está sendo ignorado aqui é o contexto do desespero do consórcio para ficar fazendo forçação de barra e criar um elo onde não existe. É isso que está acontecendo aqui, na verdade. Lacombe, na lista de 37 indiciados, tem um padre José Roberto. Orar com patriotas agora é perigosíssimo. Não querem devolver o telefone dele, porque é sempre pesca probatória. Vou encontrar algumas mensagens minhas lá, dando força pro padre, né? Porque se ao menos ele fosse alguém que se masturba na frente de cracudos, menores de idade, ele estava protegido pelo sistema e pelo próprio Alexandre de Moraes. Vale lembrar, né? Paulo Figueiredo é um dos acusados, né, de logística aqui de Weston, né? Esquisito, né? Talvez ele pudesse coordenar os táxis que faltaram. E talvez esse tenha sido o problema. Se ao menos o Paulo Figueiredo tivesse conseguido um táxi no Brasil, em Brasília, né, para a turma golpista conseguir embarcar no táxi, o golpe tinha acontecido, né? Então é tudo ridículo. O argentino que criticou o processo eleitoral, e aqui é o outro truque, né? Chamar de ataque às instituições e à democracia o simples ato de estar criticando os ministros que não são deuses do Olimpo e o processo eleitoral que vários esquerdistas cansavam de criticar antes. Requião, o Ciro Gomes, o próprio Lula, Simone Tebet, João Amoedo e por aí vai, né? O que está acontecendo também, Lacombe, é que os militares estão sendo massacrados para ter um enfraquecimento das Forças Armadas no Brasil ainda maior, né? E uma substituição de quem puder ser substituído para aparelhar de vez, e é exatamente o que fez a Venezuela chavista. Então, eles nem criativos são nisso. Em que pese eles terem a ordem de usar a criatividade, eles usam a criatividade para criar narrativas fantasiosas, de golpes inexistentes. Mas a criatividade de seguir o roteiro venezuelano, eles não conseguem inventar nada diferente daquilo. Tem método e todo mundo está vendo. Zé Dirceu foi chamado para uma entrevista no UOL. Zé Dirceu está dando pitaco sobre o que ele achou da operação e do golpe. Como você mesmo disse, para fechar, Lacombe, a sua coluna está muito boa na Gazeta, o verdadeiro golpe todo mundo sabe quem deu, né? E ele ainda está em curso e, infelizmente, ainda vem aí o golpe final.
Ou o Brasil reage de alguma forma, né? Ou estamos lascados porque eles estão pulando da Venezuela para Nicarágua de uma vez. Porque até padre, né, sendo perseguido, a situação não está nada fácil. Ana, como disse Constantino, a autorização para a operação da Polícia Federal, que resultou aí na prisão dos golpistas, né, tinha tentativa de planejamento, possivelmente, como citou o Consta, essa palavrinha surgiu várias vezes e muito também, tudo indica que. Quer dizer, prova concreta, nada. Eu tô louco para chegar ao quadro de humor, porque o quadro de humor, a gente basicamente reuniu um material a respeito disso e o quadro de humor vai resumir bem o que foi essa operação, o que significam essas prisões, Ana. De repente, esperando a Bia, a gente coloca o quadro de humor, vê aí com a nossa produção, Lacombe, enquanto eu faço meu comentário, porque realmente o problema é que é um humor negro, né? A gente fica até com medo, porque é um quadro de Salvador Dalí, o Brasil, né? Eu acho que já ultrapassamos qualquer fronteira entre a realidade, George Orwell. George Orwell agora para o Brasil parece fichinha. Quem dera se estivéssemos parado no George Orwell, porque nós passamos daquilo ali. O Consta falou muito bem aí, né, da turma toda, Paulo Figueiredo, o Padre José Eduardo também vão encontrar mensagens minhas lá, oferecendo, dizendo ao padre as minhas orações, o meu terço, porque é inacreditável. Já não é mais China, é Nicarágua, como o Consta disse. Perseguição a padres. Eu queria tocar no nome do Felipe Martins, porque quando nós falamos da obra de George Orwell, eles passaram, né? A realidade do Brasil hoje deixou George Orwell e qualquer manual stalinista no chinelo, né? Ou até manual do Goebbels, né? Manual nazista de propaganda. Repita uma mentira 1000 vezes até que ela vire verdade. Vírgula. No Brasil, se ela não virar verdade, aí a gente enrola mais ainda aquilo que a gente enrolou e que ninguém acreditou que era verdade. A gente continua agora enrolando e volta para o início, que é o caso do Felipe Martins. Porque o Felipe Martins ficou preso 6 meses porque ele teria saído do Brasil burlando os registros migratórios. E durante 6 meses eles alimentaram essa mentira com o apreço e o apoio da velha, carcomida e corrupta, eu vou chamar de corrupta também, porque agora já não é mais só acreditar numa coisa ideologicamente, é receber dinheiro para mentir. E essa é a imprensa, a velha imprensa do Brasil hoje. Recebe verba federal, recebe verba pública para mentir. Pois eles encamparam, né? Cantaram isso aí durante 6 meses. Felipe Martins saiu do Brasil para fugir da polícia, ele burlou o sistema migratório. Pois bem, ele conseguiu provar. Ele foi além do que diz a nossa lei. Ele provou a inocência. O ônus que cabe à acusação de provar a culpa, ele inverteu isso e provou a inocência, continuou preso. Aí de repente, não mais que de repente, apareceu um I-94, apareceu um documento, de repente, depois de ele ter provado a sua inocência com a declaração da Latam, com recibo de Uber, com recibo de lanchonete, com ticket de bagagem, com postagem em redes sociais do amigo mostrando onde ele estava no 30 de dezembro de 2022. Aí, de repente, apareceu o documento migratório dizendo que ele entrou nos Estados Unidos, sim, que ele entrou, mas ele nunca saiu. Ele foi preso no Paraná sem nunca ter saído dos Estados Unidos da América e o documento apareceu, ninguém sabe como apareceu,
Sendo que, vou refrescar a memória de todos, porque a gente não pode esquecer isso. É tanta coisa que acontece no Brasil que às vezes a gente esquece. A defesa de Felipe Martins comprovou que a última entrada dele nos Estados Unidos foi em Nova York, quando ele acompanhou o então presidente Bolsonaro para a sessão da ONU. Mas aí, de repente, depois que ele provou a inocência, apareceu uma tal entrada em Orlando em 30 de dezembro, mas não tem saída. Felipe Martins é o novo Houdini, é um ninja. Ele entra nos Estados Unidos, não sai dos Estados Unidos, ninguém viu, é um fantasminha, ninguém viu, é o novo Houdini. Mas é preso no Brasil. Aí agora, depois de ter sido preso e mantido na prisão, porque teria burlado o sistema migratório, ele saiu do Brasil, sim. Agora ele está na lista porque ele fingiu que saiu do Brasil para enganar a Polícia Federal. Olha, é uma coisa assim de maluco. Haja criatividade, né, senhor Talhaferro, senhor Vieira? Haja criatividade. Agora Felipe Martins, ele é caçado, colocado nessa lista do golpe, dentro do golpe, que ia assassinar meio mundo. Aí a gente ainda está tentando descobrir o plano, né? Aquele plano do Alexandre de Moraes, que seria enforcado na praça pública e que sumiriam com o corpo dele para Goiânia. A gente não sabe de nada até hoje sobre isso. Imagens de Roma, a gente já desistiu. Mas agora o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Ele fingiu que entrou, ele foi, mas não foi. Olha, a Polícia Federal, a outrora gloriosa Polícia Federal, que as pessoas faziam memes positivos da Polícia Federal, dos carros da Polícia Federal. As pessoas estavam comprando bonés da Polícia Federal, orgulho da nossa Polícia Federal dentro da Operação Lava Jato. Hoje é uma vergonha. É uma vergonha. E eu tenho amigos, delegados e ex-delegados dentro da Polícia Federal, porque era a Polícia Federal que acompanhava as delegações nas Olimpíadas, as delegações brasileiras, e eu converso com alguns deles, alguns ainda estão dentro da instituição, eles estão muito envergonhados, profundamente envergonhados do que se tornou a Polícia Federal. Uma polícia do Alexandre de Moraes, stalinista. Encontre-me o homem e eu encontrarei o crime. É vergonhoso. Olha, agora que você está aqui, Lacombe, Constantino sabe. É impossível explicar isso para qualquer pessoa. Democrata, republicano, que votou na Harris, no Trump, no Biden, independente. É impossível explicar uma situação dessa. Impossível. O Brasil de 2024 deixa George Orwell no chinelo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.